Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Carlos Colombo. Carlos, ele é advogado de imigração há mais de 21 anos, extremamente competente, extremamente simpático. Só não vamos falar de futebol, porque o Carlos é argentino, então a gente não pode falar de futebol. Está combinado que o assunto futebol não vai entrar na pauta. Ele teve o carinho de estar aqui com a gente para tirar todas as dúvidas sobre imigração. Obviamente, é impossível tirar todas as dúvidas num bate-papo como esse, né? A gente tem 1 hora e 15, 1 hora e 20 para bater um papo. Obviamente, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, eu vou pedir que vocês deixem e-mail e telefone para que o Carlos depois possa entrar em contato com vocês e aí sim tirar todas as dúvidas, principalmente as dúvidas que são muito pessoais, né? Como eu sempre faço, no final da apresentação, eu vou convidar vocês para o próximo webinar, que vai ser bem legal, bem interessante, sobre como comprar uma casa aqui em Orlando com consórcio no Brasil e usando eventualmente o seu imóvel no Brasil para comprar um imóvel aqui. É um processo novo, interessante. E a gente tem para vocês que estão entrando e que não conseguiram baixar no webinar passado, a gente tem o e-book Orlando Além dos Parques, com 100 atividades em Orlando, sem pisar no parque, né? Então, Carlos, obrigado. Vou colocar no ar sua apresentação, tá bom? Mas pode fazer aí as honras. Obrigado, Leo. Realmente um prazer estar com vocês, pessoal. Eu vou falar em portunhol hoje. Se vocês não entendem algo, aqui temos a Leonardo, que é experto em português. Por que eu falo portunhol? Porque dos últimos 20 anos, especialmente nos últimos 10 anos, temos muito brasileiro que procura nossos serviços em Orlando. Nós temos escritório Orlando, Miami, Tampa. Então, por isso tem que falar em português. Eu já faço muitas apresentações em Brasil. Temos também um time dedicado para Brasil. Jocely, Josiane, doutora Vivian, que falam português, são brasileiras em nosso escritório. Mas hoje vamos a falar de imigração e como funciona realmente estes vistos, porque muita gente já sabe de vistos, mas temos que ser práticos com imigração nos Estados Unidos. Então, como o Leo falou, vamos a ter perguntas de vocês, mas aqui temos uma apresentação para que vocês entendam como funciona o sistema de imigração dos Estados Unidos. Como falei, nosso escritório já tem mais de 20 anos representando imigrantes de todo o mundo. Nosso escritório é AV Rated, que é a qualificação mais alta que qualquer escritório nos Estados Unidos tem. É sempre importante procurar advogados que têm experiência. Mas eu sempre gosto de falar para nossos clientes quais são as perguntas que você tem que fazer a você mesmo de por que você quer se mudar para Estados Unidos, por que você quer imigrar aos Estados Unidos, quais são esses motivos de por que e quando você quer morar nos Estados Unidos, é em 6 meses ou em 2, 3 anos, sempre é importante. E também, para ser práticos, entender qual é o perfil de você. Você tem uma empresa americana disposta a oferecer um emprego, fazer um patrocínio de você para o visto? Você tem algum parente americano, esposa, esposo? Provavelmente não, se você está procurando serviços de imigração agora. Também você tem dinheiro para investir em um visto EB5. Mudou o visto EB5 a 900 mil. Você tem, sim ou não? Você tem aproximadamente uns $100,000 para um visto E2, sim ou não? E também sempre tem que perguntar se você tem dinheiro para contratar um advogado, tá? Essas são perguntas que são sempre importantes. Mas
¿por qué el brasilero, no solo el brasilero, más en América Latina, por qué el brasilero quiere inmigrar para los Estados Unidos? Normalmente nuestros clientes brasileños siempre hablan seguranza no solo por crimen, mas también seguranza política, seguranza económica, un mejor futuro para hijos, para familia, educación, mejores oportunidades de trabajo y calidad de vida. Esa siempre, todo el migrante latinoamericano siempre fala de esas cosas. Mas muita gente faz as coisas erradas. Estava falando agora com Leo que muita gente pensa assim, eu tenho visto B1, B2, eu vou ir para Orlando, gosto muito dos parques, gosto muito de la vida lá, então vou ficar um tempo lá e depois aí vou mudar para outro visto. Não. Eso no es recomendable. Usted tiene que tener un plano antes de mudar toda su familia para Estados Unidos. Porque mucha gente ya se muda con el visto B1, B2, ya tienen hijos en la escuela y eso ya, usted ya comenzó todo errado. Y mudar, el caso de inmigración así, ya fica más difícil, más complicado. E você, a lo mejor, tem problemas sérios. Então, por favor, não faça as coisas erradas. Colombo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Na verdade, você está falando da importância de começar correto. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seguinte ponto. A gente constantemente, a gente recebe pessoas nas nossas lojas no Brasil ou aqui que falam assim para a gente: eu já sei tudo. Eu conversei com um amigo meu, e esse meu amigo, ele imigrou, e ele falou que é tranquilo, ele foi de turista, depois ele virou estudante, e está tudo bem, ele hoje tem um green card, vou fazer igual a ele. O que você fala para essa pessoa? Sempre é assim, sempre alguém tem um amigo, ou pesquisa algo na internet, ou falam com alguém que a lo mejor fala que tem experiência porque trabalhou em imigração no passado, que tem muitos vistos aprovados, que tem muito histórico, mas muitos deles não são advogados nos Estados Unidos. Seu amigo, a lo mejor, passou por algo 10 anos atrás, 5 anos atrás. A lei de imigração muda constantemente. Então, o que passou 5 anos atrás ou 10 anos atrás não é o mesmo que hoje. Então, você tem que... E cada caso é um caso individual. Então, você tem que fazer uma análise de cada caso, de cada pessoa. Sempre falo destas coisas, que não é fácil imigrar aos Estados Unidos. Tem oportunidades se você faz tudo bem. Não tem jeitinho, não tem uma palavra que adoro do português, jeitinho. Não funciona nos Estados Unidos. Você tem um caminho e tem que tomar esse caminho certo. Não escolhe a opção mais econômica e sempre procura um advogado com licença nos Estados Unidos, tá? Então, o sistema de imigração dos Estados Unidos tem duas partes. Tem vistos de imigrante, o green card, que é para você morar permanentemente nos Estados Unidos, e tem vistos temporários, vistos de não imigrante, como um visto B1, B2, visto E2, que é por um tempo, um período temporário. Então, sempre é importante entender que tem essas duas partes, porque cada visto é diferente. Então, se você tem a intenção de imigrar, morar permanentemente nos Estados Unidos, ou temporário, aí tem diferentes opções. Normalmente, nossos clientes querem morar já permanentemente nos Estados Unidos. Eles querem um green card. A vezes é mais fácil pegar um visto temporário primeiro e fazer um planejamento para depois pegar um green card. Como você pega um green card? E hoje, Leo, eu vou falar de vistos onde você não precisa de uma empresa americana fazer um patrocínio para você, porque isso hoje é difícil.
toma tempo, demora, tem um custo. A maioria das empresas americanas não faz esses patrocínios. Se você quer fazer sozinho, se você tem o dinheiro para investir ou um perfil profissional onde você pode fazer esse tipo de processos. Vamos assumir que você não tem uma empresa americana ou não tem um familiar americano. ¿Cuál es la opción número 1? La opción VIP es el visto EB5. ¿Tá? El visto EB5 es directamente para un investidor que quiere procurar una residencia americana. ¿Tá? Problema en los últimos 6 meses del visto EB5 es que mudó el valor de $500,000 a $900,000, tá? Então, aí com o dólar em Brasil, não só em Brasil, sim, aí ficou mais custoso esse visto, mas se você tem esse dinheiro para fazer um EB5, não pense em outra coisa, é o visto VIP para emigrar para os Estados Unidos. Outra coisa importante, Leo, es que mudó el tiempo de proceso. Visto EB5 hoy demora un año más o menos. Un año atrás estaba en 2, 3 años. Entonces, eu tenho alguns amigos que demoraram 3 anos. Sim, sim. Então, mudou bastante e a imigração está processando vistos EB5 de América Latina primeiro. Então, países como China, Índia, que têm mais aplicantes, estão na final da cola. Agora, a América Latina tem esse benefício. Então, o EB5 é uma boa opção se vocês têm esse tipo de dinheiro para investir nos Estados Unidos. Não vou falar muito de EB5 para entrar em outros vistos que a lo mejor vocês não conhecem, mas a maioria do visto EB5 funciona como um modelo de empréstimo, onde você faz um investimento em projetos grandes, tá? Então, aí tem como funciona basicamente o visto EB5 para projetos de centros regionais. 95% de nossos clientes fazem este tipo de vistos. E o bom do visto EB5 é que a maioria desses casos são aprovados. Nós temos 100% de casos de EB5 aprovados em nossa história. Então, é um visto seguro para pegar essa residência americana. Mas você quer fazer, se você quer um green card e não tem $900,000, aí você tem que ver outras opções de vistos. Ultimamente temos muitos... O visto EB2 mudou bastante nos últimos anos e tem muito brasileiro que está procurando o visto EB2. Carlos, deixa eu contar uma coisa para você. A gente fez uma enquete, você está falando do EB2? Acabou de fazer uma enquete para saber se quem está aqui batendo papo com a gente conhece algum visto, né? E o resultado foi que 32% conhecem o EB2, 19% o L1, 17% o EB1, 15% o EB5, 14% o E2, eu até fiquei surpreso com isso, Sim. E 1%, quase zero, o EB3. Ok. Então, por que muito brasileiro fala que conhece o visto EB2? Porque tem, nos últimos 2, 3 anos, tem muita gente falando que o EB2 é uma maneira fácil de pegar um green card, ok? Como falei no começo, não tem nenhum green card que é fácil, ok? Então, tem muitos escritórios que vendem visto EB2 uma coisa que se você tem um mestrado, um doutorado, você vai pegar o visto EB2. Não é assim. Sí, es verdad que mudó na final de 2016, mudó un poco la ley del visto EB2
como a imigração interpreta quem qualifica para um EB2. Então, a lo melhor, se você tem 100 casos de EB2 antes de 2016, a lo melhor você ganhava uns 60%. Hoje, a lo melhor você ganha um 85%, tá? Então, sim, mudou um pouco, mas não é todo mundo que tem um mestrado, um doutorado que qualifica, ok? Então, antes de entrar nos detalhes de EB2, que é um visto mais procurado, falemos um pouco do visto EB1, do EB2 normal, e depois falamos do EB2 por interesse nacional. EB1 é habilidade extraordinária, ok? Agora, você tem que ser Neymar ou Messi, não vamos a falar de futebol, Leo, mas 2 jogadores fantásticos no mundo. Não, você não tem que ser Neymar. A lo melhor você tem sucesso como empreendedor em Brasil. A lo melhor você tem sucesso em negócios em Brasil. Então, você tem que ser considerado um dos melhores na sua área, não o melhor, ok? E tem diferentes categorias que você pode qualificar. Negócios, artistas, atletas, tem diferentes tipos de profissões que qualificam para um visto EB1. Nós temos muitos médicos, empreendedores que qualificam para esse visto EB1 e é uma maneira direta de pegar o Green Card sem ter um sponsor, sem ter uma oferta de emprego nos Estados Unidos. Você faz esse visto sozinho, não precisa de nenhuma ajuda de uma empresa americana ou oferta de emprego. Esse é o EB1. EB2, normal, você precisa de uma empresa americana que faz todo o processo para você como oferta de emprego. E você precisa ter um grau acadêmico avançado, doutorado, mestrado ou título universitário e 5 anos de experiência, tá? E aí você pega o EB2 normal com essa empresa. O EB2 por interesse nacional é diferente, ok? Você precisa ter ou esse título avançado ou equivalente, ou você precisa ter habilidade excepcional. Não extraordinária, como o EB1, excepcional, tá? A maioria de nossos clientes brasileiros que fazem EB2, eles têm um título avançado ou um equivalente de um título avançado. Então, aí se você já tem esse nível de educação em Brasil, você não precisa de fazer a análise da habilidade excepcional, ok? Aí tem os requisitos, se você não tem educação avançada, mas a maioria como tem, aí você para esse análise e não tem que fazer análise de habilidade excepcional. Mas a parte mais complicada não é isso. Onde você ganha ou perde o caso é em los requisitos de interesse nacional. Okay? Que é isso? O EB2 normal, como uma empresa americana, a empresa americana tem que fazer uma pesquisa no mercado de um funcionário americano. Okay? O EB2 por interesse nacional fala, não, como você é uma pessoa que tem um empreendimento, um projeto, você trabalha em algo de importância nacional, você não tem que passar por esse processo, que é o Labor Certification, de procurar um funcionário americano, ok? Você não passa por isso, não precisa de uma empresa americana, porque você é importante. Você tem algo de importância nacional. Agora, ok, muita gente fala, mas eu sou um funcionário normal, não tem nada de diferença. Depende do tipo de trabalho que você faz em Brasil e se você tem um projeto, uma ideia
empreendimento de fazer algo nos Estados Unidos similar. Você não tem que venir para Estados Unidos com uma cura para o coronavírus. Seria fantástico. Seria fantástico. Trump vai dar green card imediato. Mas você não tem que ter esse nível para ganhar EB2 National Interest Waiver. Você tem que comprovar que você vai ter impacto econômico interessante ou criar empregos em Estados Unidos ou que você vai fazer algo que tenha importância nacional. Então, medicina, educação, engenharia, infraestrutura, todo esse agricultura, todo esse tipo de empreendimentos são interessantes, são importantes para Estados Unidos. Aí esse análise de que você vai fazer, qual é a ideia de você. Você tem uma patente, você tem uma ideia diferente para fazer nos Estados Unidos. Que isso passe ou não passe no futuro é outra coisa. Mas você tem que apresentar plano claro para que o funcionário entenda por que você vai pegar green card assim. Esse plano, se eu vou contar uma coisa para você, deve ter umas 3.000 perguntas aqui no nosso chat. Tem assim, não para, tá parecendo cassino, fica tum. Não para de vir pergunta, então, gente, só para vocês saberem, é muita pergunta. A gente vai tentar gerenciar aqui, mas é muita, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez me questionaram, num bate-papo também, o cara tinha uma ideia de trazer um projeto para cá, ele é um empreendedor, na verdade ele é eu diria que é o que a gente chama no Brasil de um empreendedor em série, né? Ele gosta de fazer empreendimentos, ele é bem sucedido, né? E na cabeça dele, ele tinha conversado com algum advogado de imigração e ele estava relativamente seguro que o projeto dele tinha um enquadramento, tá? Mas qual é a dúvida dele? E se eu fracassar? Como é que isso vai acontecer? Imagina que eu ganhei o EB2, eu tenho o Green Card e eu trabalhei muito durante 2 anos, mas não consegui e aquele empreendimento não deu certo. Vão caçar o meu Green Card? Ou na renovação daqui a 10 anos vão tirar? Como é que funciona essa avaliação após? É uma boa pergunta. Então, não. Se você fracassa, isso passa. Isso passa com negócios, isso é normal, tá? O que você não pode fazer é fraude. Você não pode falar algo para a imigração que não é verdade, tá? Então, você não pode falar, eu vou fazer negócio para curar o coronavírus e blá, 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 e depois você não faz nada. Aí, imigração sempre pode, se você aplica para renovar o Green Card ou para a cidadania americana no futuro, questionar, mas você não faz nada. Você estava na praia todo o dia e no shopping. Então, você mentiu, tá? Aí é um problema. Então, por isso sempre é bom falar com um advogado que vai falar a verdade para você. Você tem uma ideia, sim ou não? Muita gente, por exemplo, faz uma empresa de consultoria. Ok, isso não é complicado. E aí, a lo melhor, você tem interesse, tem umas cartas de interesse de empresas americanas que futuramente querem trabalhar com você, algo assim, tá? Então, imigração não vai fazer uma análise se você tem sucesso ou não no negócio. O que eles vão fazer é se você falou a verdade ou não, ok? E esse é o problema. Tem muitos escritórios que eles falam, não, nós vamos fazer todo esse plano para você. Não, o plano não é do advogado. O plano é de você como estrangeiro que tem que ter essa ideia. Nós ajudamos para que você entenda que qualifica e que não. E podemos ajudar com todo esse processo. Então, essa parte de interesse nacional é a parte que tem que ser criativo, que tem que entender como funciona para você ganhar o caso. Tem cuidado, porque muita gente fala que tem muitos anos de experiência fazendo EB2. Não é assim. O EB2 não mudou, ok? Só mudou
quem qualifica mais ou não, mas não mudou, não é algo novo ou algo assim, ok? Então, esse é o visto EB2. Se vocês querem uma avaliação gratuita, não tem custo, do visto EB2, aí você tem o link nosso. Se vocês entram nesta página de nosso escritório, aí vocês podem, aí você tem umas perguntas, aí o currículo de você, e nós vamos a fazer uma avaliação do caso de você e falar com você, porque nós temos que entender melhor o plano de você no futuro para o visto EB2. Qual é o outro visto? E você falou que só 14, 15% conhecem o visto E2, tá? Mas o visto E2 é provavelmente o segundo visto mais comum para o brasileiro, ok? Agora, o E2, como você... Isso o brasileiro não qualifica. Sim, é incrível. Imagina se qualificasse. Incrível. Sim, porque Brasil, como você vê aqui, não tem tratado Brasil e Estados Unidos para o visto E2. Agora estamos mudando de green cards para um visto temporário, tá? Porque falamos do EB1, EB5 e EB2. Agora são vistos temporários, não é mais green card. Então, o visto E2 você precisa de um tratado com um país que qualifica. Brasil não tem, mas muito brasileiro tem cidadania italiana, de Espanha, a maior esposa de Colômbia. Se você tem um casal, só uma esposa ou esposo precisam ter essa cidadania que qualifica. Então, se a esposa tem cidadania italiana, fantástico, a família tem como imigrar com o visto E2. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que todo mundo faz, e apareceu uma aqui agora, e que a resposta sempre foi não, era em relação à cidadania portuguesa. Há pouco tempo saiu em algum jornal brasileiro, eu acho que foi no Gazeta Brasil, que a Portugal estava negociando entrar num tratado para o E2. Isso é verdade? É política, tá? É algo que eles já vem falando isso por muitos anos, mas por agora Portugal não qualifica para o visto E2. Então, por agora você precisa de outra cidadania. A maioria... Casar com alguém que tenha cidadania. Eu sou casado com uma italiana, podia ter certo. Deixa eu fazer só curiosidade, que bateu uma pergunta aqui desse padrão, e foi a única, e é engraçado, eu já tive em Luxemburgo, mas eu nunca parei para perguntar se Luxemburgo tem tratado dia 2. Luxemburgo, acredito que sim tem. Sim. Mas não temos muito cliente de Luxemburgo, é um país pequeno. Mas... Eu já fui a Luxemburgo, assim, é a primeira vez que alguém entra falando comigo que é de Luxemburgo. Que eu lembro, os únicos países em Europa que não têm tratado é Portugal e Grécia. A maioria de outros países tem esse tratado. Então, sim, Luxemburgo tem que ter. Então, aqui tem os requisitos básicos do visto E2, ok? A parte mais importante é tratado, investimento substancial, tá? E que tem que ser uma empresa ativa, tá? A pergunta mais comum para o visto E2 é: ¿qué es un investimento substancial, Carlos? Bom, a lei não define um mínimo ou máximo de investimento para o visto E2. Normalmente, a maioria de nossos clientes investem em negócios pequenos, que são de $100,000 ou mais. Hoje, pegar um negócio, normalmente o brasileiro, a média provavelmente investe entre 150 a $250,000 em um negócio, porque você quer um negócio que não seja tampouco marginal, tá? Que é um negócio que vai gerar uma renda para você e que um negócio que esteja estável, tá? Deixa
eu fazer uma pergunta, que é uma dúvida minha, mas até uma grande amiga minha botou a pergunta parecida aqui agora. São duas perguntas em uma, tá? A primeira, esse investimento, ele precisa todo ser feito antes do processo iniciar, porque, obviamente, como bom brasileiro, já fico pensando o seguinte, poxa, uma empresa precisa pagar o meu salário. Então, eu boto aí $10.000 de salário, pô, tem 10 meses, né? Então, esse é o primeiro raciocínio. O segundo raciocínio tá bom, eu posso, por exemplo, abrir uma property management de uma única casa que é minha, o meu investimento foi comprar aquela casa, e aí a receita da casa é aquele negócio? Essa foi a pergunta que foi feita aqui, tá? Assim, explica só um pouco para gente o que não pode no investimento, porque eu acho que a gente, de novo, o brasileiro já fica pensando, tá bom, como é que eu transformo 100 mil em 10 mil, né? E o resto eu faço com o próprio negócio. Tá. Então, vamos a falar de um exemplo para que seja fácil de entender. Se você vem e você compra terra para construir, isso não é suficiente, tá? Porque isso não é um negócio ativo, é um negócio passivo, onde você não vai ter uma venda de produtos ou serviços. E visto e dois, tem que ser um negócio ativo, número um. Número dois, você tem que gastar esse dinheiro. Ter dinheiro na conta de banco da empresa não é um investimento, não conta para esse visto e dois. Um requisito é que o dinheiro já tem que estar baixo risco, ou seja, que você gastou esse dinheiro que já está investido no negócio. Então, se você vai a comprar um property management, tem que ser um property management, uma empresa para gerenciar propriedades que já tem 2, 3 casas, que tem 1 ou 2 funcionários para cortar grama, para piscina, para fazer mantenimento, esse tipo de coisas. Tem que ser algo ativo. Você dá esse tipo de serviços. Ou se você quer comprar uma loja, um restaurante, você vai abrir um espoleto, uma pizzeria, aí tem que comprar, tem todo já pronto para abrir, fazer esse investimento e aí nós vamos aplicar no consulado em Brasil. E aí você falou por exemplo, investir, você estava dando um exemplo, já existe uma empresa e aí você investe. Isso casa com duas perguntas que pintaram aqui, que é a seguinte, tá bom, você falou de 100 mil, né? E, obviamente, lembra do que a gente estava falando, que as pessoas pesquisam e já consultaram, né? Hoje, você é sempre a segunda opinião, que a primeira foi o Google. Fantástico. Né? E aí tem uma pessoa que fez a seguinte pergunta, tá bom, eu tenho que investir 100 mil, eu tenho que ter 51% da empresa, ou seja, como nós não falamos isso, a pessoa pesquisou em algum lugar, né? Tem que ter aí a pergunta os 100 mil tem que ser um investimento dos 51%, ou os 100 mil podem ser um investimento inteiro da empresa, e ele achar alguém que divide com ele? Ok, então, 100 mil não é um número mágico, tá? 100 mil é mais ou menos o que o cônsul considera, em geral, se é um negócio pequeno, substancial. Se você vai comprar um hospital, 100 mil dólares não é substancial, tá? Se você vai comprar um espoleto, um restaurante, algo assim, 100 mil, ok, a lo mejor é suficiente. Agora, se você tem que ter controle da empresa, tem que ter como mínimo 50% da empresa americana, tá? 50% ou mais. O cônsul só vai considerar o que você investiu. Então, se você investiu 50 mil, a lo mejor ele não considera substancial esse investimento. Muita gente pergunta, vocês têm investimentos menores a 100 mil e vocês ganharam? Sim, temos, ok? Mas quanto mais baixo esse investimento, mais risco você tem que o cônsul vai negar esse caso, porque eles têm discrição de pensar se é substancial ou não. Ok? Agora é um bom momento para investir, porque tem, com esto do coronavírus,
você vai ter opções, a lo mejor, um pouco mais baratas, de pegar negócios, a lo mejor, com bens maiores. Então, e o cônsul pensa, ok, este investimento estrangeiro vai ajudar a economia americana. Então, é um bom momento para este tipo de investimentos em vistos assim, porque a lo mejor você pega um negócio maior. Bem interessante, é verdade. A gente não tinha parado para pensar que o momento ele é um momento propício para quem quer investir, porque é a hora que os Estados Unidos estará aberto a receber investimento, porque isso vai fazer a economia girar. E as pessoas estão em dúvida, e, de novo, eu acho que é o Google dando informação, se esse tipo de visto ele também exige um número mínimo de empregados, ou se tem que gerar emprego. E a pergunta principal é, o que eles precisam fazer com essa empresa para que, na hora que o visto vença, ele possa ser renovado, e qual o risco de não renovar? Tá. Então, a maioria dos países que têm tratado, você vai pegar um visto 2 por 5 anos, tá? Então, durante esses 5 anos, o negócio tem que continuar. Você não pode mudar o negócio completamente. Se você tem uma loja em um shopping, não pode mudar para uma escolinha, tá? Aí você tem que aplicar novamente para outro visto. Então, tem que continuar esse negócio e eles vão ver os números. Você tem funcionários, tem renda que está estável, você perde dinheiro ou não. Então, eles querem os números, não tem que ser exatamente o que você falou no business plan, mas similar, tá? Agora, para que não seja marginal, sempre é recomendável ter funcionários e criar emprego. Imigração sempre gosta de criação de emprego. Aunque não é um requisito legal do visto E2, o cônsul sempre vai querer ver que você vai dar uma oportunidade para americanos ou para residentes. Então, normalmente recomendamos você ter um plano de criar uns 2, 3 empregos para esse tipo de negócio, tá? Sempre é uma boa ideia fazer isso. E, como falei, você já tem que estar pronto para abrir antes de aplicar. Porque se você só tem o dinheiro na conta de banco, isso não funciona para este visto E2. O visto E2 tem benefícios importantes, porque você não precisa de nenhum tipo de oferta de emprego, você faz tudo sozinho. O cônjuge, esposa ou esposo, vai pegar uma permissão de trabalho. Eles podem trabalhar em qualquer empresa, na mesma empresa onde você investiu ou em uma outra empresa americana. Seus filhos vão poder morar, filhos menores de 21 anos, estudar nos Estados Unidos tranquilamente. E esse visto é, em geral, por esses 5 anos. Então, aí você já tem como pensar em opções para mudar para um green card ou outro tipo de visto, se você quer. Quais outras opções de vistos temporários, Leo? Bom, o visto L1, que você falou que muita gente também fala que conhecem desse visto. Visto L1 é um bom visto porque a lo mejor você tem como mudar esse visto para uma residência permanente. Qual é o problema do visto L1? Uns 10 anos atrás, tem muita gente que falava que podiam fazer visto L1 fácil, você tem uma empresa em Brasil, abre uma subsidiária lá, e eles fazem muitas coisas erradas, com documentos falsos, falando coisas, um fraude, basicamente. E muitos clientes não sabiam que esses advogados, que não eram advogados, estavam fazendo esse tipo de coisas. Então, o governo americano, depois de muitos anos, entenderam estes fraudes. E o visto L1 ficou um pouco mais restritivo, tá? Então, como funciona o visto L1? Você tem uma empresa em Brasil,
e você abre uma subsidiária, uma filial nos Estados Unidos. Para que seja uma subsidiária, uma filial, a empresa brasileira tem que ser dona de mais del 50% da empresa americana, ou a empresa americana da empresa brasileira, ou ter os mesmos donos em Brasil com os mesmos porcentagens na empresa americana. Okay? Então, se você e sua esposa são donos 50-50 em Brasil, 50-50 nos Estados Unidos. Que é o que a imigração mais vai analisar? Números. Sempre é números. Então, funcionários. Quantos funcionários você tem na empresa em Brasil? Qual é o plano de funcionários na empresa nos Estados Unidos? Vendas em Brasil. Qual é o plano de vendas nos Estados Unidos? Eles vão analisar todo isso, porque este visto é uma transferência de um executivo, um diretor brasileiro para a empresa americana. Então, em geral, você tem que ter uma estrutura suficientemente grande para comprovar que realmente a empresa americana precisa desse funcionário brasileiro. Normalmente, as empresas têm mais de 8 ou 10 funcionários para ter essa estrutura que funciona bem para o visto L1. A taxa de aprovação do visto L1 mudou bastante por esses fraudes nos últimos 10 anos. Então, fica um pouco mais difícil o visto L1 que um visto E2, por exemplo. Não tem um mínimo de investimento para o visto L1, mas você vai ter que investir porque precisa dessa estrutura para ter funcionários, vendas. Porque esse visto... Não tem um requerimento, mas como tem um requerimento do resultado, né, você acaba naturalmente precisando investir. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho um grande amigo que ele teve, né, um investimento real, né, ele fez um investimento algo acima de $400 mil na época, né, e ele teve o visto L1 negado, porque disseram que ele não era um executivo, ele era operacional. Como é que você comprova? Porque o brasileiro, ele é tão mão na massa que eu acho que a gente não entende a diferença, o que é ser um executivo e qual é a nuance que mostra a diferença de um executivo por um mão na massa. Então, imigração tem uma definição de quem é um gerente, um diretor ou não, que é só de imigração, não é do mundo real, tá? Porque no mundo real, se você é um gerente, você faz coisas de operação também, você faz coisas dia a dia, que a lo melhor não é gerenciar um negócio, tá? Mas o mundo de imigração é diferente. Então, você tem que falar, tem que comprovar com documentos que você está dirigindo ou uma função essencial da empresa ou funcionários qualificados. Então, por exemplo, eu como advogado, se eu tenho um escritório sozinho e não tenho paralegal, secretária, esse tipo de coisa, eles vão falar, ok, você é profissional, mas você não precisa de outro tipo de funcionário, ok? Você precisa ter uma estrutura onde eu estou falando para a paralegal que tem que fazer isto e outro, secretária, e tem que ter nível, ok? Se você só tem um nível e não tem funcionários por debaixo que qualificam, ok? Ou como profissionais, ou que têm experiência na área, eles vão falar que você é um gerente de primeira linha e que não qualifica para o visto L1. Por isso falamos que você tem que ter mínimo uns 8 ou 10 funcionários para ter esse nível. Ou ter diferentes departamentos, vendas, operações e o CEO, tá? Entendi. Então, é complicado isso, e eles só vão dar o visto L1 por um ano, e você tem que crescer nesse ano.
Okay? Se você não cresce, essa renovação vai ficar difícil. Ou seja, nesse caso, então, nesse caso, você acaba sendo punido por um fracasso, ou seja, diferente do EB2, você acaba sendo punido por ter fracassado, você não consegue renovar. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui que foi baseada talvez no que você comentou um pouquinho atrás, de como era o L1 e como ele foi negativamente usado. Ela fez a seguinte pergunta: tá bom, mas como é que eu descubro, morando no Brasil, como eu descubro que aquele determinado advogado é legal? Legal não no sentido de ter a licença, embora isso também seja, obviamente, importante, né? A gente tem advogado que apareceu no jornal, né, algumas semanas atrás, que não era bem advogado, né? Então essa é uma pergunta, e a outra é: e se ela não fizer isso? Mas ela fizer tudo direitinho, ou seja, ela não fez nada de errado, ela investiu, ela construiu, ela tem uma história de sucesso, mas ela não sabia que ela tinha contratado erradamente um profissional não qualificado. Como é que ela descobre isso e como é que ela sai dessa situação? Isso é uma boa pergunta. Então, primeiro, você tem, por exemplo, em Florida, você tem o Florida Bar, que é a escola de advocacia do Estado. No Brasil é a OAB. OAB, sim, correto. Então, aí você tem um número de licença que você tem que ter como advogado, ok? Agora, sempre tem advogados bons e advogados que não são bons. Então, isso, ser advogado não é uma certeza que você vai pegar esse visto, sim ou não. Você tem que... O que sempre falo para clientes, você vai saber se a pessoa... Muitas vezes, se você só escuta o que você quer escutar, ok. Mas se alguém fala para você, é fácil, nós ganhamos todos os casos, ou vamos a falar de uma garantia para você, não tem garantia de nada na vida, exceto que todos vamos a morrer e pagar impostos. Então, garantias não tem. O que você tem que entender é que você pode saber se o advogado tem licença ou não, ok? Pode fazer essas perguntas também. E você vai ver um histórico, ok? Você vai ver se o advogado é uma pessoa séria ou não. A maioria dos escritórios, por exemplo, como você falou, tem muitos escritórios agora em Miami, sul da Florida, que vendem vistos para a gente, ok? E a maioria desses não tem licença. A lo mejor eles falam, temos advogados, eu não sou advogado, mas temos advogados. Isso já é algo que você tem que pensar, que estranho. Se você tem um problema médico, você fala com o médico. A enfermeira não vai fazer uma cirurgia porque não tem essa licença, não tem experiência. Isso mesmo. Agora, se você cai nisso, o problema é que a imigração, para eles não importa. É um erro de você, não é uma defesa que você procurou uma pessoa que não é profissional. Então, desafortunadamente, para a imigração isso não importa. Então, por isso é importante sempre fazer essa pesquisa e entender a quem você está contratando. Uma pergunta que está acontecendo aqui, aliás, acho que a Josiane, né, falou que Luxemburgo tem tratado. Então, perfeito. Nós já sabemos a resposta. Obrigado, Josiane, fantástica. Eram três perguntas iguais aqui, comparando os Estados Unidos com Portugal, porque em Portugal você tem um visto que é para quem quer se aposentar em Portugal, né? Então, tem os requerimentos lá específicos e você está indo para se aposentar. Existe algum visto? Quando eu ouço isso, eu penso no EB5. Né? Sim, isso é muito similar. Sim. Você pagou e você está aqui. Então, o EB5 ele é caro, mas ele se aposenta, né? Então, tem algum visto para aposentado sem ser... Não. Estados Unidos não tem.
como você falou, el visto EB5 provavelmente es lo más similar a un visto de aposentadoria en Estados Unidos. Tem esses custos, mas muitas vezes nossos clientes brasileiros que pensam em EB5 fazem esta conta. Ok, tenho que comprar 2 autos blindados em Brasil, escolas particulares para meus filhos, tem estes custos. El visto EB5 a lo mejor es una boa opción porque você no va a tener ninguno de esos costos en los Estados Unidos. Y la idea del visto EB5, como es un modelo de empréstimo, es que a lo mejor você no gana ese dinero año por año, mas a idea es que en 5 o 6 años você pega ese dinero de volta. No es una garantía, no es, mas la mayoría de los proyectos son así de empréstimo, você va a pegar esos 900.000 de volta. Mas não tem visto da aposentadoria, não tem. Ia ser lindo. Deixa eu falar com o pessoal. Gente, tem algumas perguntas aqui que são fiscais. O fórum não vai ser esse para responder perguntas fiscais. A gente teve um bate-papo com o contador algumas semanas atrás, mas é só mandar para a gente o e-mail, o telefone, que a gente faz a ponte para vocês tirarem todas as dúvidas fiscais, tá? De novo, tem muita pergunta, eu não vou conseguir fazer todas, eu estou tentando, na verdade, agrupar as perguntas para pegar 10 perguntas e fazer uma que meio que engloba as 10. Vamos lá. Tem 2 perguntas aqui que são interessantes. A primeira, você falou do L1, e a pessoa perguntou, tá bom, o E2 eles entenderam que não dá para ir para o Green Card. O L1 você não falou, né? Eu sei que dá para ir para o Green Card por experiência própria, mas como é que funciona essa passagem? E tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta de algo que você não falou, ela só queria saber como é que ela faz, ela já tem um certificado, um Label Certificate, e ela queria aplicar para o EB3, ela queria que você pudesse falar rapidamente sobre isso. Eu fiz 3 perguntas numa só. Ok. Então, o visto E2 não muda para uma residência permanente, para um Green Card, tá? Você tem que buscar outra alternativa, seja um EB1, EB2, EB3, qualquer dessas opções, tá? O visto L1, tampouco o L1 muda para uma residência. Você também tem que qualificar para um EB1, tá? Tem diferentes EB1. EB1A, B e C, tá? O EB1 que falamos antes, ok? Que es el EB1A, es un EB1 para habilidad extraordinaria. El EB1C es igual que un visto L1, ¿tá? Tiene los mismos requisitos de tener una empresa subsidiaria, bla, 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 más tiene que tener, la empresa americana ya tiene que tener 1 año de operación y tiene que tener esa estructura para hacer un green card. Funcionarios, vendas, bla, bla, bla. Okay. Entonces, después de 1 año con ese visto L1, o si la empresa americana ya tiene 1 año de operación antes de você se mudar para Estados Unidos, você puede aplicar para el visto EB1C para una transferencia de ejecutivo americano. Tá? Visto EB3. Desculpa, vou te cortar só porque você acabou disparando o meu amigo que teve o visto negado. A empresa dele está funcionando aqui. Tá. Ele teve o L1 negado e a empresa está funcionando. Ele tenta, na medida do possível, do Brasil, administrar de alguma maneira essa empresa. Mas ele efetivamente teve o visto negado. É possível que, com o crescimento dessa empresa, esta própria empresa seja uma ponte para ele aplicar para o EB1? Sim, sim. E nós, quando passou todo esse desastre com fraudes e todo isso, muita gente que qualificava, porque tinha empresas reais e tinham vistos negados, nós apelamos, porque tem casos reais e casos de fraude, tá? Mas a imigração aí ficou mais difícil, começou a negar vistos L1. Muitas vezes o que você faz é aplica para el Green Card, EB1, e a lo mejor porque eles negaram o visto L1, não significa que o visto de Green Card vai ser negado,
tá? São diferentes funcionários, eles vão fazer uma análise independente. Então, no caso de seu amigo, sim, se a empresa tem os requisitos, ele pode aplicar para isso. O problema é que, a lo mejor, ele tem que sair do país porque não tem... Saiu. Sim. Tá. Tem algumas pessoas pedindo para você falar um pouquinho mais do EB2 e do EB3. Não posso esquecer do EB3, até porque eu conheço a pessoa e eu vou encontrar com ela pela rua. Então é bom que ela seja respondida. Mas deixa eu só aproveitar e pegar carona aqui numa pergunta, porque ela tem uma... A pergunta que foi feita aqui, na verdade, ela foi feita mais de uma vez e me lembra uma situação que eu encontro no meu dia a dia, conversando com amigos, clientes que vieram do Brasil para cá, eles vieram através do EB2, tá? E eles falaram, assim, alguns falam assim, não, eu estou tranquilo porque eu apliquei para o EB2 e eu já tenho a permissão de trabalho, né? E aí a pergunta que está aqui é, ter a permissão de trabalho é um motivo para você ficar tranquilo, relaxado ou não? Não. Não, porque isso não significa que você qualifica para o EB2 ou que você vá a pegar esse green card. Quando você entra como turista ou se está com outro visto temporário, visto de estudante ou algo assim, e você aplica para o EB2 com a mudança de status, okay, que é a 485, aí você vai pegar, quando você está dentro dos Estados Unidos, você vai pegar o Combo Card. O Combo Card é uma permissão de trabalho, uma permissão de viagem temporário. Durante o processo onde o funcionário de imigração vai a revisar e fazer uma análise do caso de você, durante esse tempo, você tem essa permissão de trabalho. Mas se eles negam esse caso, aí você fica ilegal ou sem status, essa permissão de trabalho vai a expirar e você tem que sair dos Estados Unidos. Então, não significa que o caso de você vai ser aprovado ou que é uma boa notícia, não significa nada pegar essa permissão temporária do Combo Card de trabalho. Voltando para EB3, tem EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. O EB3, você precisa, número um, o mais importante é uma empresa americana fazer o patrocínio de você como funcionário. Se você não tem uma empresa americana que vai fazer esse patrocínio, você não tem como fazer o visto EB3. Okay? Tem muitas empresas que também vendem, temos empresas que fazem patrocínio, tem cuidado com isso. A maioria disso não é verdade, não funciona assim. Então, o EB3 é assim, você precisa dessa empresa e tem diferentes tipos de EB3, profissionais ou gente que não tem título universitário, ok? E aí tem que passar por essa pesquisa no mercado de americanos, tem que passar por todo esse processo que demora normalmente mais ou menos 1 ano e meio, a quase 2 anos para completar todo esse processo de EB3 para o Green Card. Entendi. Perguntas que estão surgindo aqui. Uma, na verdade, você já respondeu. Não precisa que marido e mulher tenham cidadania italiana. Basta um dos dois ter. Sim. Né? E aí você consegue fazer o processo. Mas uma outra pergunta que pintou algumas vezes aqui é a seguinte. Você falou muito no EB2 das características que a pessoa precisa ter e surgiram perguntas sobre advogados, médicos, que são profissões que precisam de um licenciamento específico, né? E aí a pergunta é, como é que um médico, ou um advogado, ou um dentista, essas profissões que exigem, né, que você também tenha uma graduação normalmente no país que você vai exercer a profissão, como é que funciona? Essas pessoas têm chance, não têm chance? Como é que Sim. é essa categoria profissional? Sim, para o visto EB1 ou EB2, por interesse nacional, você não tem que comprovar que você tem a licença, tá?
você tem que comprovar que tem como pegar essa licença no futuro se você precisa, ou a lo melhor você não precisa porque você, por exemplo, vai fazer coisas como consultoria, investigação como médico, research, e para isso você não precisa essa licença. Então, número um, não é um requisito legal comprovar que você tem essa licença profissional para qualificar para EB1 ou EB2. E número dois, você tampouco, a lo melhor você não precisa porque vai fazer outra coisa como advogado ou como médico nos Estados Unidos. Tá. Tem as perguntas são... A gente sabe que nós, brasileiros, a gente é muito criativo. Sim. Tá? E o nosso modelo, muitas vezes, assim, vou dar um exemplo para você. Uma família, ela tem um marido, ou a mulher, não importa, né? Que são é aquela pessoa que tem a maior empregabilidade. Ou seja, essa pessoa consegue arrumar um emprego e a vida inteira eles trabalharam em empresa, ou seja, eles nunca foram empreendedores. Uhum. E aí eles se veem na situação de querer emigrar, pelos motivos todos que você enumerou. Aliás, a gente fez uma pesquisa e deu igual, você comentou, né? Então, de repente, a gente vê a seguinte situação. Naquela família, apenas o marido tinha cidadania italiana. E, por isso, ele teve que aplicar para o E2 e empreender. Mas eles não eram empreendedores na natureza. E aí passou o tempo, a esposa conseguiu a cidadania. Tá. Ela consegue assumir aquele projeto agora, que ela também é uma cidadã italiana, para que o marido seja, de repente, procure um emprego, já que ele tem uma empregabilidade maior, para que o marido procure um emprego e isso dê uma equilibrada na família, ou eles têm que fazer um novo projeto de E2, onde agora ela é a cabeça, né, do E2, e aí sim o marido vai poder arrumar um emprego fora. E já que eu estou falando de E2, só porque... Sim. Entendi. Como é que pula do E2 para o Green Card? É possível? Sim, então, aí, sim, normalmente nós recomendamos que, se tem um casal, que a pessoa que mais seja empregável no mercado, se os dois têm cidadania que qualifica, que seja a pessoa que menos oportunidade de emprego tem. Porque aí é mais fácil pegar uma empresa americana para fazer um patrocínio para um EB2, um EB3, que não. Agora, entendam uma coisa. Para um EB3 ou um EB2 como uma empresa patrocinadora, você não tem que estar trabalhando com essa empresa antes de que eles façam esse processo, ok? A vezes é mais fácil porque você já está trabalhando e eles veem, Leo é um fantástico funcionário, então eu vou fazer o processo para ele. Mas não é um requisito de que você já tem que estar trabalhando com essa empresa. Aí, nesse exemplo que você faz, sim, aí tem que mudar porque a esposa não era a investidora principal, então ela vai ter que mudar para ser a principal da visto E2 para que o esposo trabalhe em outra empresa e procure esse EB2 ou EB3. Entendi. Tem uma pergunta que também apareceu aqui, que na verdade foi uma curiosidade que eu sempre tive. E aí eu vou fazer a pergunta aqui. Como é, assim, a gente está falando de diversas possibilidades, diversas experiências profissionais, carreiras, né, que tem ou não fazendo um plano de negócio. A pergunta aqui que está aqui é: como é que pode o funcionário lá da imigração entender de tantas coisas e ser capaz de julgar se aquela pessoa vai ou não conseguir executar aquilo que ela está se propondo naquela aplicação de visto? Isso é uma boa pergunta, porque se eles têm... O funcionário tem um checklist, tá? Ele tem uma lista que você tem que comprovar, ok? Mas eles têm discrição de aprovar ou não um caso, ok? Então, parte
de eso es cómo você se vende, es marketing, es parte de esa experiencia de entender cómo presentar ese caso, ¿ok? E também, aí é onde se você procura um advogado que faz aplicações como um Walmart e faz qualquer coisa e representa a qualquer empregado, muitos que a lo mejor não qualificam, imigração já tem esse nome aí, e aí o funcionário vai pensar, este caso es de este cara otra vez, y va a afectar porque eles têm essa discreção, entende? Então, todo ajuda. Se você tem documentos que estão certos, se você tem a evidência que eles querem, porque todos por escrito, todos um documento que vai, nós não vamos a falar com esse funcionário nada, todos por escrito. Então, vocês têm que se vender a esse funcionário de imigração. Mas é um checklist. Eles não são advogados, não tem um requisito que eles sejam advogados, tem um processo administrativo e esse checklist. Ou seja, no final, o que você está dizendo não é uma opinião, né? Não é subjetivo. Quer dizer, por mais que ele tenha a descrição, ele possa tomar decisões, no final do dia eles têm um processo que ele segue e fala 1, 2, 3, é isso, tem isso, não tem aquilo, e aí ele chega a uma conclusão. Tem uma outra pergunta que apareceu aqui, é uma pergunta que eu acho que as pessoas realmente ficam preocupadas, que a pessoa, por exemplo, ela está aqui com o visto de estudante, né? E aí ela fez uma aplicação para o EB2, o EB2 foi negado. Ela perde os dois? Ela perde os dois vistos? Então, se eles mudaram de status, ok, e trabalharam com essa permissão de trabalho, e pararam de estudar, ok, se não estão estudando, estão trabalhando com essa permissão de trabalho, aí o visto F1, F2 já foi cancelado automaticamente, ok? Se essa mudança de status e o EB2 é negado, aí você tem que sair do país. A lo melhor você apela, vai apelar ou fazer algo, mas uma apelação normalmente não dá um status legal se a mudança de status já foi negada. Então, se a mudança de status é negada, esse visto F1 já cancelou, você tem que sair. Tá. Eu estou tentando estruturar a pergunta, porque, assim, uma das coisas que de tanto conversar com você, obviamente eu vou aprendendo, eu vou assimilando, e eu percebo que existe uma dicotomia entre a linguagem, quando eu falo linguagem, o fato de falarmos versus o processo, né? Então, por exemplo, quando você fala, por exemplo, eu estou dando entrada no EB2, né? Eu entendo que, na verdade, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você está aplicando uma mudança de status, que é um formulário, tem um númerozinho. Você está aplicando o Work Permit, que é um outro númerozinho. Mas você faz tudo de uma vez, né? Explica um pouco para a gente qual é a diferença. Por exemplo, quando você fala... eu tenho que tomar cuidado para eu não sair falando o número de formulário, porque de tanto conversar, eu vou decorando o número dos formulários, né? Mas eu entendo que a gente tem o Work Permit, a gente tem a permissão de viajar, a gente tem o ajuste de status, mas o que é o EB2? Qual desses é o EB2? Boa pergunta. Então, primeiro, o EB2 por interesse nacional, ok? Porque, lembre, tem EB2 normal e EB2 por interesse nacional. O EB2 por interesse nacional, que é o que o brasileiro está falando muito, você tem formulário I-140, ok? Que é a aplicação para o EB2, ok? Ou seja, o I-140 é o EB2. Esse é o EB2. Aí, a I-140 é uma aplicação para EB1, EB2 ou EB3. Okay? Aí você tem que escolher qual você qualifica. Se você está em Brasil,
Você só vai fazer, o advogado só vai fazer esse processo, I-140, nada mais. Tá bom. Ok? Se você está nos Estados Unidos com um visto temporário e você quer mudar o status, aí você vai e tem vistos disponíveis, porque também isso depende, porque tem um calendário onde você tem que ver se tem vistos disponíveis. O EB2 hoje está disponível. Aí você pode fazer a I-140 junto com a mudança de status, que é I-485, okay, que es el formulario grande para mudar el estatus de visto de no inmigrante B1, B2, F1 a Green Card, que también tiene parte otros formularios, CH-5, que es permisión de trabajo, I-131, que es permisión de viaje, okay? Y ahora tengo otro formulario nuevo, que es la 944, para você não ser uma carga pública, você tem que comprovar que você não pegou nenhum benefício do governo americano, que você tem renda suficiente para morar nos Estados Unidos, blá, 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 blá. Então, agora, a mudança de status é assim, mais ou menos. Todo isso. É bastante documento, bastantes aplicações. Então, essa mudança de status é só se você está morando nos Estados Unidos. Se você está em Brasil, você não faz esse processo, você faz o processo consular, que é outra aplicação que não é mudança de status. Entendi. Mas, pelo menos, ficou bem claro que, na verdade, no final do dia, o que as pessoas falam, eu tenho work permit, eles têm um formulário que é temporário, né? Que é parte da mudança de status. Que só está ali dentro do processo. E aí, como é que funciona os tempos? Né? É porque, na verdade, assim, eu já ouvi de tudo. Né? Então, tem pessoas que estão há anos esperando e sem nenhum sinal de fumaça. Né? E tem pessoas que, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheci num bate-papo, que ele chegou, ele aplicou para um EB2, porque ele era da área de tecnologia, e em 8 meses ele estava com o Green Card na mão. Né? Como é que é? Existe alguma previsibilidade? Ou, na verdade, você pode mesmo, está vindo, compra chá de camomila, que você vai ter que ficar um tempo esperando? Então, a imigração tem na página da internet deles, tem o tempo de processamento de um caso, tá? Mas isso muda constantemente. Então, hoje, por exemplo, um EB2 por interesse nacional, caiu o tempo de processo de mais ou menos entre 4 a 8 meses, ok? O ano passado era entre um ano e meio. Então, isso muda constantemente, depende do número de aplicantes, de diferentes fatores. Então, sempre tem que falar com o advogado, hoje, quanto demora. A lo mejor isso muda em 2, 3 meses, mas normalmente um EB2 normalmente é um ano ou menos. Entendi. Quando você falou no menos, é do início até o Green Card. Correto. É o processo inteiro. E então, a gente estava falando dos vários formulários, e aí você falou da aplicação consular. Existe algum melhor? É melhor aplicar aqui? É melhor aplicar no Brasil? Como é que é isso? A diferença? O que eu sempre falo se você tem um cliente em Brasil e que quer aplicar para um visto EB2, normalmente não é recomendável você se mudar toda a família para Estados Unidos e fazer esse processo nos Estados Unidos, porque você não tem a certeza de que você realmente vai poder ficar permanentemente nos Estados Unidos. A chance provavelmente é grande, é alto, mas não é certo. Então, você vai ter todo esse custo, vai ter todos os seus filhos, esposa, esposo, todo isso nos Estados Unidos como algo temporário, a lo mejor um ano ou menos. Então, se você está em Brasil, normalmente é melhor fazer o processo ficando em Brasil, espere ter essa aprovação e fazer o processo consular. Entendi. Olha só, deixa eu só falar aqui com o pessoal. Gente, tem várias pessoas
fazendo perguntas sobre custo. É impossível responder a pergunta de custo, porque vai depender do número da família, vai depender da complexidade de cada caso. E aí, qualquer número, eu entendo que vai gerar uma expectativa que não necessariamente vai ser realizada. Então, todo mundo que quiser um pouquinho mais de informação, que quiser entender um pouco mais, eu peço que deixem o telefone, deixem o e-mail, que depois o time do Carlos vai entrar em contato. Lembrando, ele já falou isso no início, né? Tem alguns profissionais que falam português, né? Então tem bastante suporte, tá? Mas é impossível, infelizmente, esse é o tipo de pergunta que é impossível de responder, né? Porque assim, a resposta aqui ela é errada por definição. Tem duas pessoas, uma perguntou, só para você dizer o que é, não é para precisa se aprofundar muito, o que é o visto J1 e o visto O1. Tá. J1 é um visto de transferência cultural, ok? Entre um país e outro. Então, por exemplo, tem muitos profissionais em medicina que fazem intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos, ou a Disney tem muito funcionário com visto J1, uma experiência cultural. O problema do visto J1 é que, primeiro, você depende dessas empresas, mas, segundo, normalmente você tem uma restrição que você não pode mudar o status, você tem que sair por 2 anos, tá? Então, tem que ter cuidado com esse visto J1. O visto O1 é um visto de habilidade extraordinária, similar, quase igual que um visto EB1, tá? Mas é um visto temporário. Então, se você é Neymar, quer jogar no Orlando City, aí você pega um visto O1 ou P1 como atleta por um tempo temporário com habilidade extraordinária. A diferença do EB1 e o O1 é EB1 é residência, O1 é temporário, e para o O1 você precisa de uma empresa patrocinadora, para o EB1 você não precisa dessa empresa. Agora, o O1 também tem o problema de não poder depois fazer o ajuste de status, ou se a pessoa veio com o O1 e depois resolveu virar o executivo do Orlando City, ele consegue fazer essa transição. Sim. Se você tem O1, você vai qualificar provavelmente para o EB1, para uma residência. A veces a gente no quiere una residencia inmediatamente porque a lo mejor no quieren morar permanentemente en Estados Unidos y ahí só pegan, eso pasa mucho con atletas o artistas que só van a morar por un tiempo, una temporada, y pues van a voltar para otro país. Entonces ahí no pegan green card, pegan esse ou um temporário. Entendi, eu não conhecia, aprendi já mais coisas. É bom, é bom. Bem, tem aqui do J1, tem uma pergunta que chegou aqui agora. Na verdade, você acabou de responder, porque está falando ele está acabando, o J1 está acabando o programa dele, e ele queria saber se era possível, mas você acabou já respondendo, ele continuar de alguma maneira aqui, se ele poderia virar um estudante, se seria alguma outra coisa que ele poderia fazer para não ir embora com o J1. Então, se você não vai mudar para um green card, se é um visto de trabalho, você precisa sair, tá? Então, aí temos que ver, também tem waivers, tem uma maneira de, a lo melhor, você pegar uma permissão especial para mudar o status, ok? Então, é uma análise individual que o advogado tem que fazer para ver se qualifica para um waiver, uma permissão de imigração para mudar o status, ou que tipo de visto você vai procurar, que a lo melhor não precisa sair do país. Entendi. Uma pergunta que algumas pessoas fizeram aqui, eu acho que a resposta, eu acho que ela é bastante óbvia, mas eu acho que talvez você responder ajude as pessoas a pensarem 2 vezes. Tem pelo menos 5 perguntas aqui, que são as seguintes. Cada uma deu uma explicação diferente, eu não acho que é importante entrar nesse detalhe, mas a pergunta foi, por algum motivo,
elas deixaram os vistos vencerem e ficaram sem status, ficaram ilegais. Existe alguma chance, por exemplo, tem uma pessoa aqui que falou, olha, eu tenho recursos para fazer o EB5. Ou seja, a pessoa tinha o dinheiro, você tem agora, antes então, tinha mais ainda, né? Dá para fazer 2. Tem alguma solução? Ou depois ficou ilegal? Não. Então, se a pessoa ficou ilegal mais de 6 meses e menos de 1 ano, para mudar o status nos Estados Unidos, você vai ter que sair dos Estados Unidos. Só se você se casa com uma americana ou americano, ou qualifica para outra exceção, que é limitado, você vai ter que sair dos Estados Unidos. Quando você sai, se é mais de 6 meses, menos de 1 ano, você não vai poder voltar por 3 anos. Ok? Tem essa restrição. Se você ficou mais de 1 ano ilegal, quando você sai, não tem como voltar por 10 anos. Ok? Então, isso é forte. É um problema grande. Aí você tem que qualificar para outro waiver, para um perdão, para algum tipo de excusa de imigração para fazer isso. O problema é que se você não tem um cidadão americano, pai, esposo, é difícil qualificar para um green card, para um waiver de um green card. Agora, para um waiver de um visto E2, de não imigrantes, é mais fácil. Tá? O problema é que a maioria da gente não vai querer tomar esse risco de sair, fazer um waiver no consulado, se eles falam que não, aí você não tem como voltar por 10 anos. Então, esse é o problema de por que temos mais de 18, 20 milhões ou mais de pessoas ilegais nos Estados Unidos. É porque essa restrição de se você sai, a lo mejor você não volta por 10 anos. Isso é o que tem que mudar na legislação, na lei americana, é isso. Porque tem muita gente que gostaria de e qualifica para um visto, uma residência, mas tem que sair. E esse risco é um risco alto. Então, normalmente, o melhor é ficar sem sair. Desafortunadamente é assim, a maioria da gente não sai, mas sim tem algumas exceções a isso, mais para um visto temporário como um visto E2. Mas aí pelo menos sai da situação de ficar ilegal, né? Sim. Que ficar legal, coitado, assim, não é fácil. Não. Tem uma pergunta, assim, você fez esse comentário antes, que antes de renovar o E2, às vezes a pessoa pode achar uma alternativa de sair do E2 para uma outra qualificação, né? Aí eu vou fazer 2 perguntas em uma. Então, se é possível, a pessoa estando aqui com E2, ela tentar depois uma outra aplicação, tipo para um EB2, como você falou, ou para alguma outra. E a pergunta que vai junto é, se isso já é possível, se você normalmente já recomenda, olha, se você um dia está pensando em fazer um EB2, faz logo. Ou existe algum motivo pelo qual fazer o E2 primeiro tem sentido antes de fazer o EB2? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque você tem que pensar que quando você já aplica para uma residência, um EB1, um EB2, você já avisou, hey, tenho intenção de morar permanentemente nos Estados Unidos. Ok? Uhum. Então, o cônsul, a embaixada, consulado ou funcionário de imigração já sabe que você quer morar permanentemente. Então, aí você não vai poder comprovar que não tem intenção de morar e pegar um visto de estudante, um visto B1, B2 ou um E2, que são temporários, fica mais difícil. Porque aí você tem que, com esses vistos, você sempre tem que comprovar que você não quer morar permanentemente nos Estados Unidos. Então, se você tem
para fazer um visto E2, é melhor fazer o E2 primeiro, pegar esse visto E2 por 5 anos e depois fazer uma aplicação da residência nos Estados Unidos. É mais seguro que você fazer um EB2 de uma vez. Se é negado, aí fazer um E2 vai ficar mais complicado. Entendi. Então, por exemplo, vou voltar para o meu amigo, que está lá no Brasil, esperando, e agora tem a solução do EB1. Ele tem a empresa aqui, ele teve o L1 negado, e o visto de turismo dele venceu. Isso quer dizer que ele não vai conseguir renovar esse visto de turismo, porque ele já tinha dado uma sinalização que pensava em morar, então ele nunca mais consegue fazer turismo nos Estados Unidos? Não é que nunca mais. É algo que eles vão a considerar que não ajuda essa aplicação. Agora, para um visto B1, B2, aplicar é um custo mínimo, só demora um tempo no consulado. Se eles falam que não, se você falou a verdade de todo, falou que você tem um visto negado, que aplicou para... Se eles falam não, aí você não só perde o dinheiro do visto B1, B2, nada mais. Não afeta o caso futuro de green card dele. Então, não é que 100% eles vão falar não, mas é um ponto em contra que não ajuda para esse tipo de aplicação. Entendi. Ou seja, no final, é muito importante as pessoas pensarem antes de aplicar para evitar que outras coisas sejam prejudicadas. Só para dar o exemplo desse meu amigo, a filha dele estuda aqui. Tá? Então, e ela tem um visto de estudante. Então, ela está na UCF. Então, a vida dela não mudou. Ela continua aqui, né? E aí, eles voltaram para o Brasil, ele, a esposa e o filho mais novo, né? Para pensar o que fazer. E eu te fiz essa pergunta porque ele tem o visto de turismo dele válido, né? Então, ele tem o visto válido, o filho tem o visto válido, e eles foram aconselhados que a esposa tentasse o visto de estudante, para que pudessem ficar próximos da filha e o filho que estava na high school pudesse eventualmente voltar a estudar. E eles seguiram no caminho que foram aconselhados. E aí não só negaram o visto de estudante, como cancelaram o visto de turismo dela, e aí desmoronou. Esse é o problema. Quanto mais coisas você faz, mais eles vão ver, ok, o que está passando acá? Qual é a intenção real de você? Porque eles veem tudo isso todos os dias. Então, aí, o advogado sempre tem que falar de riscos, oportunidade e risco. Sempre tem. E aí o cliente tem que decidir: tomo este risco ou não? Vai a pena fazer isso ou não? Em uma situação assim, normalmente é recomendável não fazer esse visto F1, porque tem esse risco que eles vão a cancelar o B1, B2. Então, por isso, tem que ter uma estratégia bem pensada antes de fazer qualquer tipo de visto. E o teu escritório, ele só dá suporte para esses vistos que precisam de contato com a imigração, ou no caso do E2, que é consular, mas é um visto mais complexo, ou nesses vistos como F1, como uma situação como a desse meu amigo, que foi... Ele, por exemplo, imagina que no caso dele, ele até queria que o filho voltasse a estudar, mas ele podia só querer poder visitar a filha. Sim. E agora o cenário a gente tem uma pandemia e a mãe não pode vir visitar a filha. Sim. Né, o que traz uma certa agonia. Vocês também participam desse tipo de processo? Sim. Muitas vezes, aplicar para um visto de estudante ou de turista não vale a pena contratar um advogado, exceto em situações assim. Ou pagar a consulta para entender qual é o risco. Ok? O risco é que o visto B1, B2 vai ser cancelado. E falar
de cuál es la opción. A lo mejor pagar para todo ese proceso no tiene sentido a lo mejor, mas para entender el riesgo y los beneficios, sí. Nós temos advogados que fazem deportação, advogados que fazem casos de família. Eu normalmente faço este tipo de casos mais com investidores, profissionais. E como falei, temos nosso time brasileiro, temos a Jocely, que é fantástica, a Josiane também, e a doutora Vivian, todas que cuidam deste tipo de casos para brasileiros. Entendi. Gente, olha só, estamos 1h30 batendo papo, a gente nem sente. Na verdade, assim, a gente está em 1h30 agora, mas eu ontem já consumi quase 2 horas do Carlos, que tem as minhas perguntas, minhas dúvidas, que fazem parte, tem as dúvidas do time. Eu acabei de receber uma bronca que eu não fiz todas as perguntas. O meu time tinha passado várias perguntas, mas é tanta coisa que aparece aqui, tanta coisa muito específica. A pessoa que tinha o L1 aprovado, a empresa cancelou a transferência, porque ele quer usar o L1 ainda, pessoas que estão no meio do F1. Assim, de novo, pegar todas uma coisa, vou interromper. Uma coisa que não falamos, que eu quero falar por 1 minuto, é o coronavírus, tá? E a ordem do Trump, tá? Porque tem muitas pessoas... Deixa eu só cortar aqui. Eu não fiz nenhum... Tem uma pessoa falando assim, você só fez pergunta dos seus amigos. Não, na verdade, não. Eu não fiz nenhuma pergunta dos meus amigos, a não ser 2 pessoas. Todo o resto está brigando comigo aqui, que eu não fiz as perguntas, tá? Sim, e eles mandaram antes as perguntas, eu não consegui fazer, porque é muita especificidade. Desculpa. Sim, e sempre é assim. Mas sobre coronavírus, quero que entendam que, número 1, essa ordem de Trump é algo político. Realmente não mudou quase nada, ok? Número 1, porque só 60 dias... Ya estamos más 15 días, 20 días dentro de eso. Número 1, es temporario. Número 2, no afecta EP5, no afecta EP2 por interés nacional, no afecta visto E2, no afecta nada de eso. ¿Ok? Entonces, todas esas noticias muchas veces es más política que otra cosa. ¿Ok? El coronavirus no mudó ningún tipo de proceso migratorio. Todo inmigración continúa haciendo casos, continúa. Lo único es que hoy los consulados están fechados globalmente por el virus. Hay previsiones que van a abrir el 4 de junio, mas tenemos que ver, cada país va a ser diferente a lo mejor. Mas tem alguma exceção? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque lembra do meu amigo? O irmão dele fez o L1, foi aprovado e acabou de descer. Ele foi aprovado aqui, né? Então ele acabou de descer para ir ao consulado. E eu falei para ele que eu não iria. Não, né? Não, agora não. Foi. Não, agora não tem como. Então, porque o consulado está fechado. Então, não é. Se você está nos Estados Unidos, não é recomendável sair. Se você tem um visto temporário, tem que estender esse visto temporário com o formulário I-539. Tem que fazer isso antes da I-94 expirar. Entendi. Então, assim, isso vocês também ajudam? Sim, nós fazemos tudo. Gente, primeiro, Carlos, obrigado aí pelo teu tempo. Assim, de novo, a gente consegue ficar horas mais perguntando, porque você dá uma resposta, e porque você deu uma resposta, tem mais 5 perguntas que nasceram daquela sua resposta, né? Então, assim, a gente poderia ficar aqui horas, tem, de novo, muitas perguntas, tem bastante gente já deixando e-mail, telefone, para que a gente possa passar para o seu time responder. Então, eu peço que vocês não deixem de mandar, para que a gente consiga, inclusive, dar um pouco de tempo para vocês mandarem esses dados. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: eu vou colocar um videozinho, a gente tem feito isso para terminar esse bate-papo. Eu vou botar um vídeo sobre Orlando,
todo mundo que mora em Orlando, eu moro em Orlando, o Carlos mora em Orlando, né? O Carlos mora num lugar que tem vinho muito bom, onde ele mora é mais legal. Mas, mas todo mundo acaba sendo apaixonado pela cidade, né? É uma cidade que não é só parque. Eu dividi com vocês hoje 100 coisas para fazer em Orlando sem pisar num parque, que são todas legais, e não tinham 2 restaurantes, né? O resto é tudo coisas mesmo para fazer, atividades. Então eu vou botar um vídeo aqui sobre Orlando, ele não é longo, ele é um vídeo de 2 minutos. Eu e o Carlos, nós vamos desligar o nosso microfone e a nossa câmera, mas o chat ele vai continuar aberto para que vocês possam colocar telefone e e-mail para que o time do Carlos possa entrar em contato com vocês. De novo, Carlos, não tenho palavras para agradecer, é sempre bastante educativo, espero ter sido tão bom para quem assistiu do que como para mim, né? Eu sempre saio melhor do que você, porque eu aprendo alguma coisa e você não aprende nada. Mas... Não, muito obrigado, Leo. Fantástico, fantásticas perguntas. Obrigado, Brasil. Espero que todos fiquem em casa por agora y que sabemos de esto del coronavirus lo antes posible. Y estamos aquí para ayudar y falar cosas prácticas de inmigração para que os clientes façam tudo certo. Muito obrigado, Leo. Gente, obrigado. Vou dar play aqui no vídeo e desligo o meu vídeo e minha câmera. This is Orlando. This is where we believe in magic and fantasies and wishing upon stars and the power of the imagination. This is where we believe in dreams and seeing them come true. This is Orlando, known around the world as the home of happiness, and to those who live here happily, as home. This is more than just a place to stay a while. It's a place to stay on the cutting edge. Here, innovation comes in every form. Entertainment in every variety. And thriving businesses in every size. So if you think you know all there is to know about Orlando, prepare to be surprised. Because until you get to really know this place, this community, and see all the reasons why it's so magical, rest assured, you don't know the half of it.